Bom, Rodrigo, bom dia. Tem um treinamento ainda e mais um, talvez, em Concórdia. Mas no treino de ontem, algumas situações diferentes, talvez por opções, uma por necessidade. Queria que você falasse com o Pedro Castro, né, naquele trabalho de posicionamento, time titular, de Martim está fora, e das laterais. Você acabou optando pelo Arnaldo e também pelo Leonardo. Bom dia, Christian. É verdade, tivemos que fazer algumas mexidas para esse último jogo, né, sabendo que a gente precisa ir lá fazer um bom jogo, sempre tá buscando a vitória, mesmo respeitando o adversário, para estar sempre na ponta da tabela, né? Jean tomou o terceiro cartão amarelo e a gente está optando pela entrada do Pedro, né? O Arnaldo retornando de lesão, jogador que vinha jogando, natural da posição. E o Lourenço, a gente sabe que ele sempre jogou mais para frente, foi atacante, ali ele estava improvisando, estava praticamente ali procurando ajudar, contribuir de uma forma, entregando para o clube, mas a gente sabe que não é a dele ali, ele é a lateral. A gente até agradece o esforço, a entrega foi bastante útil, mas a gente vai optar pela volta do Arnaldo e dentro do jogo, se tiver a oportunidade de colocar o Lourenço mais para frente, para jogar na dele, nas características dele, para a gente procurar arrancar o melhor dele, né? Então eu acredito que são essas as alterações aí que a gente está fazendo, e como você disse, tem mais 2 treinos ainda para a gente procurar encaixar o time de uma melhor forma para fazer um bom jogo domingo. Na prática, como você acha que vai impactar no jogo do Avaí essas trocas nas laterais? E também a mudança de característica, porque não há um outro jogador do elenco tão semelhante ao Jean Martin, que está suspenso, e aí o Pedro deve entrar naquele setor. Olha, foi como você falou, Cadu, a diferença é que o Jean é um jogador de muito mais marcação, né? E o Pedro é um jogador que às vezes não tem tanta marcação quanto o Jean, mas também compensa na qualidade na saída de bola, né? De repente, pela experiência também, o domínio ali da frente da defesa, o domínio do território ali, acredito que tem uma leitura um pouco maior e de repente a gente consegue ter um pouquinho mais de posse de bola ali no meio de campo, um controle de jogo. Então a gente está procurando amadurecer mais aí no nosso time, porque a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil, o Concórdia vem necessitando da vitória e a gente sabe que não vai ser nada fácil, e contar com jogadores experientes para esse momento sempre é muito importante. Dá para fazer já uma avaliação de grupo, ainda esperando aqueles atletas que o departamento médico deve liberar, inclusive da transição, Rafael Pereira, o próprio Romulo, o Getúlio, jogadores que, segundo o departamento médico, na semana que vem já voltam a trabalhar com bola. Mas dá para fazer uma avaliação? Olha, a gente acredita que a partir do momento que a gente tiver todos esses jogadores à disposição, a gente consegue evoluir bastante devido à experiência, à rodagem, a competitividade dentro do elenco, mas a gente sabe que estão há bastante tempo parado, né? No departamento médico, até condicionar novamente, ganhar ritmo de jogo, a gente tem que ter um pouco mais de paciência. São jogadores que a gente acredita que vai conseguir arrancar o melhor deles no Campeonato Brasileiro. Acho que ainda é muito cedo, caso do Romulo, 9 meses parado, né? Procurar exigir o melhor dele nesse momento, assim que ele retornar, sempre é muito difícil. Mas eu fico feliz com a evolução deles, né? Já estão em fase de transição, jogadores que a gente precisa muito, né? Para o time ganhar um pouquinho mais de peso, né? O estadual vai afunilando, os jogos vão ficando mais difíceis e quanto mais jogadores rodados, experientes para esse momento, é muito melhor para a gente. Rodrigo, foi uma semana que começou lá no domingo com vitória, mas também com gestos de silêncio ali do Rildo na comemoração do gol, também do Capa. Houve uma reunião com torcida organizada no meio da semana e os jogadores vieram pedir desculpas ontem. Qual é o teu comentário sobre isso, sobre essa relação entre torcida e grupo? Olha, é como eles mesmos estavam falando, eles estão muito fechados, estão querendo demais e às vezes quando vê um jogador sendo cobrado demais, um acaba se doendo pelo outro. E o que eu venho batendo nessa tecla
a gente tem que chamar atenção pelos nossos resultados positivos, né? O próprio caso do Rildo vem jogando bem, vem fazendo 2 gols importantes, né, na sequência, e o final do jogo tem que se falar da fase boa do Rildo, do quanto ele está produzindo e não do gesto que ele fez, né? E acredito que a reunião com a torcida foi importante, porque a gente tem que dar liga, né? A gente sabe que a torcida quer vir com a gente e a gente também precisa estar demonstrando dentro de campo para estar todo mundo no mesmo espírito, no mesmo intuito. Então foi muito legal, porque a torcida explanou a parte dela, os atletas a dele, e a gente acredita que a gente colocou um ponto final, né, nessa cobrança, essa chateação que teve. A gente espera agora que não tenha mais problema. O próprio presidente falou pra gente que vai estar apoiando até o final do jogo, a gente vai estar correndo até o final. A gente tem que se fechar, todos, jogadores, comissão, diretoria, torcida, porque esse ano promete muita coisa pra gente. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente precisa do torcedor do nosso lado. E foi lindo na ressacada quando a torcida começa a gritar, apoiar a gente, e fizeram isso várias vezes durante o jogo. Pô, viu que o jogo fluía, as coisas começam a dar mais certo pra gente. Então não tem por que a gente ficar batendo nessa tecla de pô, errou, discutiu, brigou. Não, vamos potencializar o que está dando certo e procurar aí buscar as vitórias. Rodrigo, você vai enfrentar uma equipe que está lutando ali no jogo da vida, para não entrar naquele jogo final para o rebaixamento. E ao mesmo tempo ela vai buscando com uma vitória até a primeira colocação nessa fase de classificação. É uma situação diferente enfrentar o Concórdia também nesse tipo de jogo? Sempre é muito difícil essas últimas rodadas, ainda mais quando você vai jogar contra um adversário que é o jogo da vida. A gente analisa jogos antes dos adversários para preparar na semana. E a gente vê a evolução, a entrega quando está enfrentando o Avaí. E a gente percebe nas entrevistas pós-jogo dos adversários falando, poxa, foi o melhor jogo nosso do ano, se jogar o que jogou aqui, a gente vai somar tantos pontos. Enfim, a gente é o time a ser batido, a gente é a motivação para todos os times que vêm jogar contra a gente. E enfrentar o Concórdia nessa situação, dentro de casa, diante do seu torcedor, se torna um jogo muito mais difícil. E a gente tem essa cobrança de procurar, independente do jogo do Brusque e Figueirense, fazer o nosso resultado, né? A gente tem que ir lá e fazer a nossa parte, independente do que vai acontecer do outro lado lá, né? Um jogo bem concentrado, bem equilibrado, procurar sofrer o mínimo de risco possível, tá? Tiver as chances para concluir em gol, que faça, né? E esquecer o outro lado, tá focado para a gente somar e ter vantagem, né, nesse mata-mata. Então a gente acredita que essa semana foi boa para a gente se conscientizar, embora venha a vitória, a gente vem se cobrando muito, né, para a gente ter uma evolução, mas o foco é fazer um jogo bastante seguro, não entrar na pilha, saber que vai ser pressão desde o início do jogo lá no Concórdia e procurar sair de lá com pontos. Rodrigo, no futebol se fala muito disso, de se acostumar a vencer, né, a cultura da vitória, e o Avaí tem conseguido isso com uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Nesse aspecto psicológico, qual que é a importância que tu vê em vencer novamente o Concórdia, porque é a partida que antecede a fase que realmente decide o campeonato? Sim, Cadu, a gente fica feliz por essas 3 vitórias consecutivas, né? Acabamos já somando 9 pontos, assim, que nos deu a chance de estar brigando até pela liderança na última rodada. Mas é aquilo, a gente sempre, quando tem o próximo adversário ou quando acaba um jogo após a vitória, a gente acaba esquecendo tudo isso e já foca no próximo jogo, porque sabe que se a vitória não vier, cobranças virão, não pode deixar entrar dúvida, tem que manter a concentração e a confiança desses atletas lá em cima. Cheguei aqui, vi alguns atletas ainda com autoestima um pouco baixa, e isso eu tinha que conseguir entrar dentro deles para resgatar aquele brilho de, poxa, a gente tem que ser o líder, a gente tem condições de chegar, e a gente aos pouquinhos está conseguindo enxergar nos olhos dele aquele brilho, aquele desejo de treino. Alguns treinos a gente termina
até um pouco mais cedo para ver qual é a reação, e a gente vê que eles continuam em campo fazendo complemento, pedindo complemento. Isso para nós da comissão é muito bom, né? Poucos são aqueles que acabam e já saem correndo para o vestiário. Então isso está fazendo com que eles tenham mais motivação para estar trabalhando. E é o que eu estou falando. É um jogo muito importante, é um jogo fora de casa. A gente vai praticamente 2 jogos fora de casa, e é onde a gente tem que corrigir tudo para no mata-mata a gente não errar. Rodrigo, tem uma pandemia aí do coronavírus, você tem parentes em outros estados, tem a questão relacionada ao futebol, alguns torneios foram cancelados, pode acontecer ainda aqui no Brasil, enfim, na Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, teve um atleta do Avaí que foi afastado, né, enfim, da base. Queria que você falasse sobre essa situação, como é que você tem visto isso relacionado ao futebol? Olha, é muito triste, né? A gente vê o mundo sofrendo com tudo isso, aeroportos fechando, países fechando, uma epidemia muito grande. A gente acredita que da onde surgiu isso daí demoraram muito para se precaver, né? Acreditaram, não, deixa que vai se resolver, isso aí espalhou o mundo inteiro. No esporte já está acontecendo isso. Ontem eu li a matéria do Arteta, treinador do Arsenal, já foi diagnosticado também com coronavírus. A gente sabe que para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de estrutura para estar nos hospitais, com planos melhores, agora a gente vê pessoas que não têm tanta estrutura, não têm tanta condição, né, para detectar isso cedo, para pegar um bom hospital, tratar da forma... É muito triste, é muito preocupante, né? Eu fico chateado, esperamos que não prevaleça esse vírus aqui dentro do nosso país. A gente não quer no mundo isso, né? Mas eu acho que se tiver que parar campeonatos, se tudo que tiver que fazer para prevenir e proteger as famílias, as crianças, os idosos que já estão meio fraquinhos, para a gente é muito melhor, mas o motivo é um tema que nos preocupa bastante. Rodrigo, nós estamos ao vivo aqui na CBN Diário, último compromisso do Avaí nessa primeira fase do estadual. O que você já pôde observar acerca do Concórdia, o adversário deste domingo? Olha, estudamos, a gente tem o NIF aqui que analisa bastante jogos, acompanha, até jogo em loco chegou a assistir, temos bastante imagem, já mostramos o vídeo para a equipe, a gente vê que é uma equipe muito aguerrida, que compete muito, o campeonato praticamente todo após a troca do treinador, jogou bem reativo, marcando forte, saindo bem organizado em contra-ataque, né? Eu sei que lá vai ser um jogo atípico, porque eles precisam da vitória também, a gente também tem que jogar com inteligência, sem se expor tanto, mas quando tiver as nossas chances concluir em gol. E a gente sabe que vai ser um jogo bem estratégico, né? E esperando que dessa vez o Concórdia tenha que sair para o jogo desde o primeiro minuto, nos pressionando, e a gente tem jogador experiente para isso, para estar bastante tranquilo dentro da partida, saber sofrer a pressão e quando tiver a posse da bola, envolver o adversário e procurar marcar. Sobre essa perda momentânea do Gaston Rodrigues, você tem detalhes? Ele sofreu esse problema no jogo mesmo? Foi em treinamento? O Gaston, ele vinha algum tempo parado, não vinha tão bem condicionado antes de chegar do Avaí. Ele começou a fazer a preparação e inclusive no jogo de Joinville, que ele foi muito feliz, entrou muito bem, fez o gol. Foi por uma necessidade, né, de um jogador da característica dele, né? E a gente sabe que do último clube que ele passou, ele não estava com um lastro muito grande assim de treinamento, de jogo, e ele vinha sentindo um pouquinho, mas não comunicava a gente, porque ele queria oportunidade, ele queria estar jogando, né? E nesse último jogo que ele fez agora, ele saiu do jogo falando que estava sentindo um pouquinho, quando foi fazer o exame, viu que ele detectou que ele está com uma pequena lesão lá, mas o DM já está tratando e a gente vai dar as melhores condições para ele voltar melhor do que já estava.